O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma vez que não acusavam os discípulos de transgressão da lei, mas das tradições dos antigos, o Senhor os desconcertou de modo incisivo, chamando-os de hipócritas, como se recomendassem com certa reverência aquilo que não convinha. E acrescentou a palavra do profeta Isaías, como se fosse dita sobre eles, dizendo: estes sobre quem foi dito que honram a Deus com os lábios, mas cujo coração está longe dele, dizem em vão que guardam a piedade, enquanto honram os modos de proceder dos homens. O mesmo vale para vós, que abandonais aquilo que, interiormente, é digno de cuidado, e acusais os que cultivam a justiça. E para repreendê-los como se estivessem colocando a reverência a Deus em função das tradições dos mestres e ignorando as divinas escrituras, acrescentou: porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo o que amaldiçoar seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. E vós, apesar de existir tal lei divina e das ameaças feitas aos que a transgredirem, transgredis o preceito divino, observando as tradições dos antigos. Por isso se segue. Porém, vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta a Deus qualquer coisa minha que te possa ser útil, compreende-se, estarás livre da observação desta ordem. Por isso se segue. E não o deixais fazer nada em favor de seu pai ou de sua mãe. Ou pode-se dizer que os fariseus ensinavam aos jovens que se alguém oferecesse um dom a Deus pela injúria causada ao pai ou à mãe, estaria imune, como quem entregou a Deus os dons devidos ao pai. E dizendo isso, não permitiam que se honrassem os pais. Enquanto os judeus prestavam atenção à limpeza corporal da lei, e sobre ela murmuravam, o Senhor queria introduzir algo contrário. Por isso é dito: convocando novamente o povo, dizia-lhes: ouvi-me todos, e entendei. Não há coisa fora do homem que, entrando nele, o possa manchar, mas as que saem do homem, essas são as que tornam o homem impuro. Com efeito, as coisas de Cristo se observam no interior do homem. Já as coisas da lei são antes vistas do lado de fora do homem. A elas, como coisas corporais, a cruz de Cristo deveria em breve dar um fim. Acrescentou também: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça.
Com efeito, ainda não tinha mostrado de modo manifesto quais eram aquelas coisas que provinham do homem e que o contaminam, e por conta desta palavra, os apóstolos creram que o discurso anterior do Senhor dava a entender algo mais profundo. Por isso se segue. Tendo entrado em casa, deixada a multidão, seus discípulos interrogaram-no sobre esta parábola. Chamavam eles de parábola um discurso não manifesto,